Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos para a quinta aula de Matemática Aplicada. Hoje vamos conversar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Dando continuidade ao que vimos na aula 4, quando terminamos falando sobre proporção, nós já sabemos que a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, com o seu número sendo aumentado ou diminuído. Exemplos temos peso, distância, tempo, volume. Nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais nessa correlação quando elas variam sempre na mesma razão, no mesmo sentido. Vamos pegar aqui um exemplo de um frigorífico de abate de frangos, que ele conta com 3 filiais e temos números listados abaixo. O número de funcionários da filial A é 120, a filial B 180, a filial C 300. A filial A produz 720 toneladas de frango em determinado período, enquanto a filial B, no mesmo período, produz 1.080 e a filial C 1.800. Fazemos a correlação aqui indicando que a filial A tem uma relação de 120 para 720, filial B 180 para 1.080 e a filial C 300 para 1.800. Agora vamos dividir para poder tornar essa razão mais enxuta, menor. O número 720 é dividido por 120, 120 também é dividido por ele mesmo. Então nós teríamos 120 divididos por 121, 720 divididos por 120, 6. Temos uma razão de 1 para 6. Em relação ao filial B, 180 e 1080 ambos são divididos por 180. 180 divididos por 180, 1. 1080 divididos por 180, 6. E o mesmo acontece com 300 e 1800, ambos divididos por 300. 300 divididos por 300, 1. 1800 divididos por 300, 6. Nós podemos dizer que aqui todas as situações têm múltiplos de 6, ou seja, a cada funcionário contratado, a produção de frango aumenta em 6 toneladas. Ou seja, aumentou o número de funcionários, aumentará a produção de frangos. Diminuiu o número de funcionários, diminui a produção de frangos. Percebam que ambas as grandezas, número de funcionário e produção de frango, são diretamente proporcionais. Elas sempre variam na mesma razão. Por outro lado, as grandezas inversamente proporcionais, elas apresentam uma relação na qual a variação é contrária uma da outra. Enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Vejamos esse nosso exemplo. Uma pessoa colhe em média 120 kg de maçã por dia. Iniciada a colheita, estima-se que há nos pomares cerca de 60 toneladas de maçã para colher. Aí nós vamos ter a relação no cenário A, 300 pessoas, no B 600, no C 1.200. Enquanto o cenário A levaria 200 dias para produzir, o B levaria 100 e o C 50. Nós temos no cenário A uma relação de 300 pessoas para 200 dias, no B 600 pessoas para 100 dias e no C 1.200 pessoas para 50 dias. Agora, reduzindo a fração, aqui cortando os zeros no 300 e no 200, ambos divididos por 100, nós teríamos uma relação de 3 para 2. O 6 e o 1 também cortando os zeros, dividindo por 100, nós teríamos uma relação de 6 por 1. E o 1.200 para os 50, dividindo por 0, nós temos uma relação de 120 por 5. Aqui nós teríamos sempre que aumenta o número de pessoas, diminui a quantidade de dias da colheita. Percebam, a relação ela é inversamente proporcional. Aumentou o número de pessoas, diminuiu a quantidade de dias de colheita. Diminuiu o número de pessoas, vai aumentar os dias de colheita. Entendido isso, agora a gente já pode ir para a regra de 3 simples. Quando falamos sobre proporção na última aula, eu indiquei que a correlação entre duas frações nos permite fazer o cálculo de regra de 3. Ela é uma técnica usada para resolver problemas onde a gente vai ter grandezas que são direta ou inversamente proporcionais, conceitos que a gente acabou de ver, das quais a gente conhece apenas alguns valores. A regra de 3 simples, ela sempre vai envolver problema com 4 valores, sendo que a gente vai saber 3 e 1 a gente vai querer descobrir. Vejamos o exemplo abaixo e vamos aplicar sempre essas regrinhas aqui.
Primeiro a gente vai ter que identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Percebam que isso daqui vai mudar o sentido do cálculo, tá? E outro ponto é que a gente vai montar a proporção para resolver a equação. No exemplo, se 30 sacas de soja custam R$ 2.100, quanto custam 45 sacas? Nós podemos perceber claramente aqui que nós temos uma situação de grandezas diretamente proporcional, ou seja, se eu for comprar 30 sacas, o preço é R$ 2.100. Se eu comprar 45 sacas, a tendência é que esse valor seja maior, né? Eu sempre vou ter um preço atrelado ao número de saca, né? Cada saca vai ter um preço. Quanto mais sacas eu comprar, mais eu vou ter que pagar. Então, nesse caso, a gente vai dizer que nós temos 30 sacas e 45, 30 para 45, 2.100 para X, ou seja, 30 sacas custam 2.100, 45, quanto custam? Esse é o nosso X. A multiplicação aqui na fração, ela vai ser em X. Nós teremos 30 vezes X e 45 vezes 2.100. Então, continuando, a gente vai expressar nosso cálculo, essa nossa expressão numérica, indicando que 30 vezes x é igual a 30x, que equivale a 45 vezes 2.100. A multiplicação aqui já foi feita, 30x, 30 vezes x é 30x. E 45 vezes 2.100 é quanto? Continuando o nosso cálculo, nós temos que x é igual a 45 vezes 2.100 representa 94.500. E o 30 que estava aqui com x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, nesse caso, eu faço 94.500 que divide 30. E o resultado vai ser x igual a 3.150. Correto? Fazemos então uma correlação dos números que a gente tem. Na mesma linha vai estar, na mesma fração, a grandeza igual, né? E na correlação de linha, a gente tem a grandeza e o seu valor, e aquela que a gente quer descobrir com o valor que a gente quer descobrir, correto? Dando continuidade, nós temos a regra de 3 simples, mas invertida. Nesse caso, a regra é inversa se suas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, elas variam em sentidos contrários, como nós vimos no exemplo em relação à colheita de maçã, enquanto uma variável, naquele exemplo, o número de pessoas aumenta, a outra, o número de dias de colheita, diminui. Agora nós temos um exemplo aqui para entender a regra de 3 invertida. Se 3 pedreiros constroem uma granja em 10 dias, em quantos dias 5 pedreiros fazem a mesma granja? Percebam aqui a grandeza inversamente proporcional. Se nós temos 3 pedreiros trabalhando, eles trabalham em 10 dias. Se a gente trouxer mais 2 pedreiros, certamente eles vão diminuir o número de dias. Essa é uma tendência da proporção. Então aqui nós temos uma relação de 3 para 5 pedreiros, sendo que 3 indica que trabalha 10 dias, e o 5 a gente quer descobrir, que seria o x. Tá? Só que aqui nós temos um detalhe. Enquanto na regra de 3, na qual a gente tem grandezas diretamente proporcional, a gente faz a multiplicação em x, aqui a gente faz a multiplicação em linha. Por que isso, professor? Porque nós temos um tipo de relação proporcional diferente. Então, quando é diretamente proporcional é em x, quando é inversamente proporcional é em linha. Nesse caso, continua a minha sentença indicando que 5 vezes x é 5x, igual 3 vezes 10. Nesse caso, continuando a sentença, eu teria x igual a 3 vezes 10, 30, que divide 5. O 5x, o 5 passa para o outro lado dividindo. Nesse caso, x será igual a 30 divididos por 5, 6.
Atenção, pessoal, lembre disso. Em problemas em que envolvem regras de 3, as quantidades de uma grandeza devem estar sempre na mesma unidade de medida, evitando assim equívocos. Nós temos na primeira fração um número de pedreiros e na segunda a quantidade de dias. Ok? Apenas para informação, eventualmente vocês podem ver a composição da regra de 3 simples invertida. Quando há grandeza inversamente proporcional, existem pessoas que fazem a multiplicação em x e invertem a posição da fração. Aqui a gente tem o x que quer conhecer. Então veja, enquanto lá eu coloquei 10 está para x, aqui foi invertida. Nesse caso, a multiplicação seria em x, correto? Então, eu trabalho sempre o exemplo que eu tratei acima com vocês, a multiplicação em linha, para que a montagem da fração seja igual à montagem da diretamente proporcional. Porém, a gente muda a multiplicação, o sentido da multiplicação. Existe também essa forma aqui, que inverte-se uma das frações e continua multiplicando em x. Vejam que a continuidade do exercício é igual. Nós teríamos 3 vezes 10 e 5 vezes x. 5x igual a 3 vezes 10, igual x igual a 30 dividido por 5, resulta em 6. Então, o que mudaria seria o início da composição. Retrato isso apenas para que não tenhamos dúvida, caso vocês se deparem com alguma situação como essa. Mas eu acredito que para o entendimento, a gente montar da mesma maneira que monta a grandeza diretamente proporcional, montar a regra de 3 simples para a grandeza inversamente proporcional, porém inverter o sentido da multiplicação. Creio que seja mais tranquilo para entender. É um macete mais fácil para aprender. Ok? Entendido grandezas e entendidos a regra de 3, passamos agora para os exercícios. Primeiro exercício, página 18, exercícios 31 até 34. Depois vocês vão para a página 19, fazendo os exercícios da número 35 até 37. Escrevam no caderno, coloquem no início da folha o cabeçalho e encaminhem a foto no exercício do grupo Jovem Aprendiz. Lembrem de encaminhar no dia de hoje ainda, para que facilite a correção e que tenhamos a presença confirmada. Até mais, um abraço e fico à disposição para esclarecer dúvidas no nosso grupo. Até mais!